वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गौधूष्वादर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विशाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित् त्वं निशिङ्गमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Ram Ram Hare Hare. Asato simadandhasya daridram paramanjanam. Asato simadandhasya daridram parananjanam. Asato simadandhasya daridram paramanjanam. Dia Gostipati, Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahamsa Jagadguru disse que não existe ninguém que possa nos proteger. Se não houver, se não puder ver um preceptor, toda a situação ao nosso redor pode virar e nos atacar. Gaudiya Gostipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru disse: se não tiver ninguém para me proteger, se não tiver um protetor na minha vida, tudo que está ao meu redor pode se tornar algo muito feio e me atacar. Então eu preciso ter um protetor. Sem um protetor é um grande problema. Nós não podemos nos estabilizar. Por tempo infinito nós vamos estar rolando, vida após vida. Não tem solução. Guru Vaishnava vai nos salvar. Ele fala de maneira muito pesada. Parece que o Guru é nosso inimigo, mas ele não é nosso inimigo. Eles não são nossos inimigos. Ele é o seu verdadeiro benfeitor. Ele quer que a sua vida mude. Ele quer trazer uma mudança total na sua vida. Ele não pode suportar que você esteja caminhando no lado errado, que você corra na direção errada. É por isso que eles falam de maneira pesada. Então, Prabhupada disse, se o Guru e o Vaishnava falam de maneira pesada com você, isso significa que nós estamos recebendo a misericórdia deles, a misericórdia sem causa. Se eles não falarem de maneira pesada, quem vai me proteger? Quem vai dizer o que está certo e o que está errado? Ninguém pode me proteger. Prabhupada costumava dizer, a alma condicionada, ela está cheia de defeitos, sempre. Defeitos e mais defeitos, toda a vida. Então Prabhupada dizia, by the union of Prakriti and Purush, this phenomenal world we can see all around, all full of Maya. Pela união de Prakriti e Purusha, este mundo fenomênico acontece ao nosso redor. E ele está cheio de ilusão, cheio de Maya. Em todos os lugares está Maya. Se você abrir os olhos e tentar enxergar o mundo material, você nunca vai poder fazer bhajana. Você precisa fechar os olhos. Você precisa fechar os olhos e concentrar nos pés de lótus do Gurudeva e dos Vaishnavas. Não há outro caminho. A cada passo, Maya vai tentar matar você. E é difícil fazer bhajana, quase impossível, um grande problema. Então, pela manifestação, pela união de Prakriti e Purusha, da energia material e do Senhor Supremo, este mundo acontece. E, ao mesmo tempo, nós vemos coisas diferentes, diferentes imagens, diferentes fatos, mas nós temos que entender que tudo vem da mesma fonte. A diversidade vem, ela é visível, mas elas todas pertencem ao mesmo tattva, Maya. Maya está ao redor de tudo, ao redor de todos. Ao realizar esse fator, se você pode realizar esse fator na sua vida, eu acho que Maya não vai poder pegar você.
Se você puder realizar isso com todo o seu coração, então é totalmente proibido apreciar alguém do ponto de vista material e criticar alguém que seja material. Aqueles que são materiais, você não deve nem criticá-los e nem glorificá-los. Eu sei que ele é um materialista. Eu não tenho o direito de criticar o materialismo dos outros, os erros dos outros. Porque se você critica alguém e você está na condição, se você está numa posição condicionada, você vai receber essa sujeira. Apreciar alguém ou criticar alguém, para tanto, alguém precisa se concentrar no comportamento e no caráter de alguém. Se eu não me concentro no caráter de alguém, eu não posso dizer que tal pessoa é má. Então, para criticar alguém, eu estou me concentrando no seu caráter. E todas as coisas sujas vêm ao seu coração, todos os venenos vêm ao seu coração e contaminam o seu coração. Então, uma alma condicionada não pode criticar outra alma condicionada, elas não têm esse direito. E nem ao menos é permitido glorificá-las. Ok, o criticismo é proibido, mas a apreciação também é proibida. Isso também é proibido. Por quê? Porque ele tem qualidades materiais. E você vai ter que se concentrar nelas. Você quer, por exemplo, apreciar um líder político. Vamos imaginar isso. Eu não estou fazendo isso, eu estou fazendo uma hipótese. Vamos supor que eu vá apreciar. Eu vou ter que me lembrar que aquele líder político, externamente, ele pode ter feito algo bom, mas isso é externamente, porque ele é um materialista. Ele é uma parte da ilusão de Maya. Ele é material. Todos são materiais. Então, se eu concentrar minha mente nele, para apreciá-lo ou para criticá-lo, as duas coisas são perigosas para mim. Isso é muito ruim para mim. Mas Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia, se o Vaishnava puro vai falar de maneira pesada com você, se o Vaishnava puro falar pesado com você e você não puder suportar, Prabhupada vai dizer, tenha certeza, essa é a expressão da sua misericórdia sem fim. Se ele não me corrigir, se ele não me retificar, quem vai me retificar? Quem vai me retificar? Esse é o motivo pelo qual, quando o Guru e o Vaishnava se tornam que eles vão me criticar, que eles vão me corrigir, nesse momento eles estão manifestando a sua misericórdia, uma atitude misericordiosa para comigo. Isso não pode ser confundido com uma crítica. Então, Naradaji Maharaj vai falar. Narada Maharaj vai falar com quem? Com os 4 Kumaras. Não, perdão. Com os filhos de Kuvera, com os 2 filhos de Kuvera. Manigriva e Hayagriva. Os 2 irmãos, filhos de Kuvera. Ao observar o seu comportamento rude, ao observar o seu descontrole e seu caráter imperfeito, Naradaji Maharaj, ele não vai ficar irado. Ele com certeza não fica irado, mas mesmo assim ele pensa. Eles são os filhos de Kuvera. Eles deveriam aprender um pouco de etiqueta, mas eles não sabem nada. Eu estou diante deles. E eles não acham necessário se vestir, se cobrir e mostrar respeito? Naradaji Maharaj não está demandando respeito. Por exemplo, se eu quiser, vamos supor que a minha perna toque a minha mãe. Ela vai dizer, vem aqui, preste reverências. Porque a mãe pensa, se eu encostar nela,
eu posso desenvolver alguma reação kármica. Então, por afeito, ela vai dizer, preste reverências, porque você me tocou com sua perna. A gente não entende esse afeto, esse tipo de afeto. Da mesma maneira, Narada Maharaj não fica bravo, mas ele vai falar. Eles têm tantas opulências, e é por isso que eles não se importam. Os Vaishnavas não se importam. Os filhos de Kuvera, têm tanta opulência que os Vaishnavas eles não prestam reverências aos Vaishnavas. E se um homem muito rico fica pobre, eu conheço muitos sadhus. Antigamente eles eram muito pobres. Eles não conseguiam nem ter 2 pedaços de pão. E depois eles ficam ricos com a pregação e chutam o próprio guru. Tem muitos exemplos que eu posso dar. Eles eram miseráveis antes. Eles não tinham nem um pedaço de pão. Eles não tinham um tostão. E depois de receber todas as opulências e o poder, eles criticam os Vaishnavas. Muitos casos aconteceram. E é por isso que Narada Muni, Narada Maharaj diz, Sat é algo que existe eternamente, e Asat é algo que existe não eternamente. Maharaj também falou, e eu não consegui traduzir, que aqueles que são muito ricos têm dificuldade em respeitar os Vaishnavas. Então, agora ele está dizendo que por conta do falso ego, algumas pessoas se tornam cegas. E se eu vou fazer um desafio, que eu vi isso na minha vida, um homem muito pobre, ele ficava numa favela. E depois disso, ele ficou muito rico. Por alguma razão, eu não vou falar agora em detalhes, ele começou a entrar em contato com outras pessoas e ficou rico. E comprou um prédio em Calcutá, um prédio inteiro. Um prédio inteiro. E eles não se importavam. Eles tinham tanto dinheiro, que eles ficaram arrogantes por conta do falso ego. E depois de 4 ou 5 anos, eles venderam aquele prédio e voltaram para a favela. Com pouquíssimo tempo. Eles ficaram muito ricos e em pouco tempo eles caíram da posição que eles estiveram. Economicamente falando, eles caíram. Então isso é muito, muito perigoso. Então, eles ficaram pobres de novo e isso para eles foi uma bênção. Porque eles receberam, eles conseguiram abrir os olhos que estavam fechados. Essa é a condição. Agora, eu gostaria de relacionar esse incidente com Trinadapi Sunichana, com este verso. Os Vaishnavas têm que ter este verso. Sem este verso, não podemos dizer que eles sejam Vaishnavas. Então, sem Trinadapi, ninguém pode se tornar um Vaishnava, é impossível. Guru Pada Padma brincava conosco. Ele dizia, eu queria me tornar um Vaishnava. Ele brincava. Eu queria ser um grande Vaishnava. Mas depois de ouvir que eu queria ser treinado, que eu tinha que ser treinado a Pi, eu falei, não quero mais. Eu posso tentar qualquer coisa, mas treinado a Pi não dá para enfrentar. Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj brincava. Isso é impossível para mim. Eu posso fazer muitas coisas, menos ser humilde, menos alcançar treinado a Pi. Era uma brincadeira que ele fazia. Um dia, Dronachal Parvat pergunta para Hanumanji Maharaj, Hanuman,
o servo principal de Ramachandra. Então, Dronachal, ele tinha a filha dos Himalaias, é Durga, é a própria Parvati, você não sabe? A esposa? Você não sabe, você não conhece Himalaya Parvati e Manuka? Como Ganga, Yamuna e Sarasvati. O Himalaya, eles têm, todos esses rios e os Himalaias, eles têm formas espirituais. E um dia, a montanha dos Himalaias perguntou para Hanuman, o que você quer dizer? O que você quer dizer quando você diz Vaishnavata, Vaishnavismo? O que você quer dizer com Bhagavata Dharma? Me explique. Ele quis uma resposta de Hanumanji Maharaj, porque ele é uma grande personalidade. Então, na verdade, Shankara Bhagavan veio na forma de Hanuman para servir como Hanuman. Mahadeva vem na forma de Hanuman para servir Ramachandra. E ele é Ganinam Bharishta. De todas as personalidades que têm conhecimento, ele é uma personalidade gigantesca. E ele perguntou, o que você quer dizer com Bhagavata Dharma? Ele pergunta. E Hanuman vai responder. Vocês devem se lembrar. Não se esqueçam disso em toda a sua vida. Caso contrário, você vai fazer erro como os outros e cair. Sempre se lembre. Hanumanji Maharaj disse. Hanumanji Maharaj disse. O nosso Dronachal Parvat disse. O que você quer dizer com Sanatana Dharma, Bhagavad Dharma? Saganata Dharma e Bhagavata Dharma são as mesmas coisas. O que você quer dizer com isso? Eu quero saber qual é a definição dessas duas coisas. Uma resposta precisa e direta. E Hanumanji Maharaj responde. Se alguém faz algo bom para mim, eu preciso me lembrar. Eu posso expressar minha gratidão. Você fez muitas coisas para mim. Se não houver gratidão na vista de um sadhu, então ele não é um sadhu. Qualquer grande título que ele possa ter, ou que ele tenha quilômetros de títulos, não importa. Que ele tenha recebido 1 quilômetro de títulos, se ele não tem gratidão, ele não é zero. Tudo é um grande nada, um zero. 100% zero. O nosso Bhakti Balabhatirtha Goswami Maharaj, ele chorava e dizia, tudo zero, 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 ele dizia. Todos eles são zero, ele gritava. Ele ficava agitado e dizia, todos eles, zero, zero. Ele não conseguia suportar que todos estavam fazendo teatro no nome do bhajana. Tudo isso é zero, vale zero, ele dizia. Isso significa que a gratidão é a coisa principal no caminho do bhajana. Nós somos gratos ao Guru Vaishnava e ao Senhor Supremo. E é por isso que nós queremos fazer bhajana. Por quê? Nós não podemos repagar o Senhor Supremo. Nós não podemos repagar o Guru Deva. Mas nós temos que tentar o nosso melhor para fazer algo. Mesmo no mundo material. Como um Grihastha Bhakta. Aqueles que estão na vida material. Quando eles nascem, eles estão com um débito. Um débito com os rishis, rishirin, com todos os rishis. Pitririn, com os antepassados, com a linhagem dos rishis. Bhutarin. Rin significa
Suponha que você tenha pedido um empréstimo no banco. Essa é uma dívida, porque nós recebemos um imenso tesouro dos rishis e dos munis. Depois de muito tempo, eles nos deram um tesouro imenso do conhecimento. Mas eu não quero aceitar que eu devo isso a eles. Por isso, tanto eu sou um tolo. Os rishis, os sábios, os munis, por milhares de anos fizeram bhajanas. Eles nos deram os Vedas, os Puranas, os Upanishads. E nós não queremos reconhecer isso? Nós não estamos prontos para aceitar a nossa dívida? Nós somos tão inteligentes, a gente se acha tão inteligente, que queremos chutar o néctar. Essa é a nossa inteligência. Muito inteligente mesmo. É por isso que Bhagavan Shri Krishna disse para Uddhavaji Maharaj. Uddhavaji Maharaj perguntou para Prabhu, quem realmente é inteligente? Como nós podemos saber? Uddhavaji Maharaj pergunta para Krishna, quem é verdadeiramente inteligente? E Bhagavan Shri Krishna vai dar uma resposta. Bhagavan Shri Krishna vai dizer para Uddhava, aquele que realmente é inteligente entre todos, diz Krishna. Entre todos os manishis, aquele que pode pensar de maneira mais elevada, ele pode tocar o universo transcendental. Esse é o verdadeiro manisha. Ao receber este corpo, que dura praticamente 2 dias, o seu corpo, o meu corpo, ele dura praticamente 2 dias, o corpo humano. Se ao receber o corpo humano nós não procuramos Amrita, nós não estamos prontos para buscar Amrita, então nós não somos inteligentes. Inteligente é aquele que busca Amrita, aquele que recebe o corpo humano, que dura praticamente tão curto quanto o período de 2 dias, ele tem que correr atrás de Bhakti. Bhakti é o néctar. Bhagavan vai dizer isso. A minha Bhakti é... A Bhakti é os meus pés de lótus. É a verdadeira Amrita. É o verdadeiro néctar da imortalidade. Quem buscar este Amrita é inteligente. Há pessoas que vão buscar por dinheiro, por buscar por isso, por aquilo. Nenhum deles é inteligente. Somente aqueles que é sincero e alerta, que quer Amrita. Eu devo receber Amrita nesta vida, eu não posso esperar para a próxima vida. Esse é verdadeiramente inteligente, diz Krishna. Então Hanuman estava respondendo, se alguém faz algo bom para mim, então aqueles que estão aceitando Sanatana Dharma nas suas vidas de maneira verdadeira, aqueles que aceitam Sanatana Dharma de maneira verdadeira. Você fez tantas coisas para mim, eu vou chutar você. Isso não é Sanatana Dharma. Agora, eu tenho dinheiro e posição, eu vou jogar você fora. Eu tenho que me lembrar de quem me fez coisas boas. Eu me lembro até dos meus professores de escola. Eu me lembro deles. Em momentos diferentes eu tinha problemas, ia falar com eles, eles me ajudavam. Eu nunca vou esquecê-los. Talvez eles eram mestres materialistas, mas eu não posso esquecer o que eles fizeram. Eu não vou seguir um mestre materialista, mas eles fizeram algo para mim. Então, Trinadapi Suniti Bhav, a emoção que está contida nesse verso que descreve a humildade, Trinadapi Sunichanai, e a gratidão são não diferentes. Se não existe gratidão, não tem Trinadapi. E se não tem Trinadapi, você não vai confessar. Você não está pronto para confessar que o seu guru, que a sua linhagem, que a sua sampradaya, que o Guru Varga fez tudo por você.
É automaticamente, uma coisa depende da outra. Como nós podemos realizar que alguém recebe grande nome e fama? Nome e fama é como fezes e urina. Um nome e uma fama são como fezes e urina para um Vaishnava. Não. Eu disse algo errado. É como as fezes de um porco. O Vaishnava considera a fama como as fezes de um porco, nem como as fezes normais. Você come pão e chapati e você passa fezes, mas o porco come fezes para depois fazer mais fezes. Essa é a qualidade que o Vaishnava enxerga na fama material, ou em ter fama como grande espiritualista. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta vai dizer, Charera Pratista Sukhalivista. Então, o Vaishnava puro não se importa. Ele não quer saber se as pessoas estão dando honra para ele ou não. Não é nada. Eu não vou receber nada ou perder nada. Se você vai honrar alguém, vai honrá-lo, o Vaishnava não liga. Então, Trinadapi Sunitbhav e a gratidade são quase as mesmas coisas. É quase a mesma coisa. Trinadapi Sunitbhav vai explicar ainda mais. Mas o ponto básico é a gratidão. Porque se não tem gratidão na minha vida, se não existe a gratidão na minha vida, como eu posso alcançar Trinadapi? Isso é matemática. Se eu acho que você, se eu sinto que você é superior a mim, mas se eu acho que eu sou superior a você, eu posso chutar você e insultar você. Se eu penso que você é superior a mim, eu não sou nada, mas se eu acho que eu sou superior a você, eu posso chutar você. Então, Mahaprabhu, se alguém prestava pranam para ele, ele respondia, Dasasmi, eu estou seu servo. Prabhupada também, quando alguém prestava reverências para Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele dizia, eu sou seu servo. Eu sou servo de quem? Do Paramatma que está no coração. Prabhupada não ia servir uma alma condicionada. Quando o nosso... Quem? Uddhavaji Maharaj, quando ele presta reverências a Duryodhana. É um costume general, você está diante do rei e você presta reverências. Mas tenha certeza que Uddhavaji Maharaj não estava prestando reverências ao tolo Duryodhana, e sim a Paramatma no seu coração. Com essa concepção que Bhagavan Shri Krishna está dentro do seu coração. Mas está escrito no Bhagavatam. Está no 11º canto. Quando você tem esse sentimento de que tudo ao redor, quando você vê o seu Istadeva, Bhagavan, em todos os lugares, então, no Bhagavatam está escrito que um devoto puro pode estar pronto a prestar reverências até por uma cabra, por um macaco, por uma vaca, porque ele vê o Senhor Supremo no coração de todos. Isso não é um brinquedo. No Harikatha em Bengali eu falei sobre isso. Então, quando você sentir que o Senhor Supremo está em todos os lugares, como você vai querer desfrutar sem Ele? Você vai se sentir tímido, não? Com quem eu vou desfrutar? Como eu vou desfrutar? É impossível. O desejo de desfrute não pode ficar no coração de um devoto puro. Então, a coisa básica que eu quero explicar é que no caminho desse Trinadapi, dessa humildade máxima, no caminho deste verso, Trinadapi Sunityana, a gratidão, o sentimento de gratidão é a coisa básica. Ele precisa estar lá. Se eu não sinto gratidão, então eu não sou humilde. Então, como eu posso prestar reverência se eu não sou humilde? Como?
Então é algo natural. Se eu sinto que eu sou superior a você, eu posso insultar você e criticar você com um sentimento de superioridade. Com um sentimento de superioridade. Eu posso insultar você. Mas quando eu sentir que você é superior a mim, que eu não sou nada, como Raghunatha Das Gosai, ele chora e diz, Krishnadas Kaviraj Goswami vai dizer este verso. In this whole infinite universe, who is going to show exact, actual mercy to me? Father, mother, friend, or so-called... Neste universo infinito, quem vai mostrar misericórdia para mim? Meu pai, minha mãe, meus amigos? Ou os falsos gurus? Eles não são meus amigos. Eles querem meu dinheiro. Os falsos gurus querem meu dinheiro. Me dê pranami. E ele vai jogar você num oceano de dor. Mas o verdadeiro Vaishnava, ele vai dizer, fique com o seu dinheiro. Eles não querem. E se eles receberem algum dinheiro, eles recebem para fazer seva. Eles não deixam que aquele dinheiro toque seu coração. Então Krishnadas Kaviraj Goswami diz, quanto mais você sobe no seu bhajana, mais você sente o seu trinada apibhav, menos você quer criticar e insultar os demais. Mas os tolos não têm ideia, eles não conseguem entender isso. Qual é o sintoma do Guru e dos Vaishnavas? Se um Vaishnava não tem uma submissão de 100% aos pés de lótus do Senhor Supremo, ele não pode falar da verdade absoluta. Se Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, se não há 100% de submissão na sua vida, então você tem que ter medo de falar a verdade absoluta. Se não houver submissão, Prabhupada disse, até o momento em que alguém desenvolva 100% de submissão, totalmente fé nos pés de lótus do Senhor Supremo, Bhagavan, tal pessoa não pode falar sobre a verdade absoluta, ele vai sentir medo, porque ele precisa de dinheiro de pratista. Se eu falar a verdade para você, você não vai me dar doação, então eu não vou falar nada. E eu sou um grande Vaishnava, porque eu só digo o que as pessoas querem ouvir. E eu disse ontem, o humor de Prabhupada. Srila Prabhupada disse, e Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj cita essa frase de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Eu posso esperar agora, depois de muito tempo, que vocês saibam essa citação de cor. Se vocês não souberem, sinto muito. Até o momento em que você alcança a plataforma de total neutralidade, se meu pai falar contra o Guru e contra os Vaishnavas, eu posso descartá-lo. Eu vou dizer, não quero mais lhe ver, não quero mais ver seu rosto. Esse é o humor de um Vaishnava puro. Ah, meu pai, minha esposa, criticando os Vaishnavas, eles não quero vê-los mais. Se você fica com eles é porque você não é um Vaishnava, porque você não desenvolveu Sambandha Gyana. Você tem o seu Sambandha, a sua conexão com seu filho? Se alguém bater no seu filho, ultrapassear seu filho, você vai protegê-lo, não vai? Por que você foi fazer isso com ele? Qual é o seu problema? Como que você foi atacar meu filho? Qual é o seu problema? Você vai falar isso, não vai? Porque você tem uma relação com ele. É uma relação material. Sua mãe, seu pai, as esposas, todos vão se proteger. Por que você não faz a mesma coisa com o Guru e com o Vaishnava? Porque você não desenvolveu o Sambandha Gyan com o Guru e com os Vaishnavas. Você não tem relação com eles ainda.
Porque se você tivesse relação com eles, Sambandha Gyan, com o Guru e com o Vaishnava, e alguém insultar seu Guru Varga, você vai responder: ei, como é que você ousa falar assim? Ele vai dar uma resposta à altura, para que tal pessoa pare de dizer tolices. Esse é o ensinamento de Sati Devi. Quando Prajapati Daksha Prajapati, insulta o Sr. Shiva, Vaishnavrasambu, o rei dos Vaishnavas, Devi fica muito brava. Então, ela vai cortar a relação dela com o pai. Ela vai dizer: esse corpo que eu recebi de você, eu quero descartá-lo. Eu vou cortar a minha relação biológica com você, ela vai dizer para ele. A minha relação mental eu já cortei. Mas o corpo, como eu faço? Se eu tiver o meu corpo, o meu marido um dia pode me chamar de Dakshayani, de filha de Daksha. Dakshayani significa filha de Daksha. Como o filho de Kunti é Kuntiyo. Krishna chama Arjuna de Kuntiyo. E o filho de Daksha, a filha de Daksha é Dakshayani. Então, se ele brincar comigo e me chamar assim, eu não vou poder suportar. Então, eu vou cortar a minha relação com você. E ela se senta, e ela se concentra, e o fogo do chakra da raiz, o Muladhara Chakra, aqui atrás, ela incendeia. Onde começa a coluna, ali está o Muladhara Chakra. E esses diferentes chakras estão ali. Quanto mais você se concentra no seu bhajana, mais você sente os seus chakras. Seus chakras são alimentados. Por que os Vaishnavas nunca estão cansados? Por quê? Porque eles estão sempre entusiasmados. Porque eles sentem uma energia muito forte. E, finalmente, Satidevi se concentra em todos os chakras e eles começam a pegar fogo. E o fogo sobe, e sai, e todo o seu corpo pega fogo. Ela não queria manter aquele corpo. Assim, aqueles kamikazes que lutam pela liberdade de algum país, de alguma causa, se eles podem proteger a mãe terra ou a mãe pátria, eles rindo vão sacrificar o próprio corpo, sorrindo. Mas nós estamos prontos para dar nossa vida por Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Goswami Prabhupada, para o nosso Guru Varga, para a nossa sucessão discipular, para a nossa grande sucessão discipular, para quem Mahaprabhu prestaria reverências. Ele presta reverências a Srimati Radharani, a Prabhupada Bhaktisiddhanta, a Gorakshara Baba, para Sridhar Goswami Maharaj, para Keshav Goswami Maharaj, para Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Gauranga Mahaprabhu pessoalmente gostaria de prestar reverências a todos eles. E como você expressa tamanha audácia ao insultá-los? O nosso exaltado Guru Varga, a quem Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, não somente ele, quando Prabhupada estava cantando 100 crores dos santos nomes, todo o Panchatattva se manifestou para ele. E o nosso Guru Varga, todo se manifestou e disse, você deve pregar. Nós vamos mandar tudo, não se preocupe, eu não tenho dinheiro, não tenho pessoas para me ajudar, não se preocupe, nós vamos mandar. Hoje eu escrevi. Então, depois disso, o mundo inteiro pode ficar sabendo dessa história. Uma vez, de noite, era mais de meia-noite, de repente, Prabhupada saiu do Bhakti Vijay Bhavan e correu. E um brahmachari estava cantando os santos nomes quietinho. Ele falou, o que aconteceu? Meia-noite e meia, 1h, e Prabhupada Bhaktisiddhanta correndo? Onde ele foi? E ele foi atrás. Ele era um brahmachari. Ele disse, ninguém deve saber meu nome. Não, ninguém deve saber quem eu sou.
Ele nunca quis se identificar. Ele estava observando e viu Prabhupada correndo, que entrou no Yoga Pita correndo. Naquela época não tinha muros. E tinham chacais e cobras para todos os lados. Era uma selva aqui, uma floresta. E por que ele correu até lá? E ele foi lá e observou. Oh meu Deus! Todos os Gandharvas, os Kinnaras, os semideuses estavam adorando Prabhupada Bhaktisiddhanta. Eles estavam cantando para Prabhupada Bhaktisiddhanta. E esse Brahmachari viu isso. Ele viu. Não tinha nada aceso e todos estavam iluminados. Todos eram refulgentes. Os Gandharvas estavam cantando com instrumentos e adorando Prabhupada Bhaktisiddhanta. E nós vamos insultar esse mesmo Prabhupada? Para quem Gorakshora Das Babaji Maharaj gostaria de prestar reverências, nós vamos insultar os companheiros eternos de Prabhupada Bhaktisiddhanta? Qual será o resultado de fazer isso? Qual será o resultado? Escreva no seu diário. A destruição será necessária. Pode anotar. Todos estes que insultam o Guru e os Vaishnavas e o Senhor Supremo, eles não vão sobreviver. Eles sobrevivem 2, 3 dias. Muito bem. Então, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami diz, ele é tão humilde. Krishnadas Kaviraj Goswami vai dizer, ele é um companheiro eterno de Radha e Govinda. Ele é Kasturi Manjari. Ele é um companheiro eterno de Gauranga também. Mesmo ele tendo vindo um pouco mais tarde em relação ao Gauranga, ele mesmo vai dizer, eu sou inferior a um verme que vive nas fezes. Essa é a sua humildade. Eu vou mostrar muitas coisas, nós vamos publicar em breve. Que tipo de humildade tinha no coração de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, você não pode nem imaginar. Então, nós precisamos realizar a posição dos Vaishnavas puros. Sem realizar esta posição, nós vamos dizer só tolices e vamos nos destruir a nós mesmos e todos os nossos seguidores. Portanto, você tem que alcançar uma plataforma de neutralidade. Se o seu coração tem algum time, você não pode me escutar. Krishnadas Kaviraj Goswami ele escreveu, e é uma citação que ele faz do próprio Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu disse para Sanatana. Mahaprabhu disse para Sanatana, para nos ensinar. Se alguém não alcançar a plataforma da neutralidade, ele é meu pai, ele tem que ter algumas vantagens aqui no templo. Não, isso não é neutralidade. A própria Rainha Vitória era mais ética do que você, então. Eu não gosto de dar esses exemplos materiais, mas a sua mentalidade seria inferior à dela. Você acha que você é um grande Vaishnava querendo proteger sua família no templo? Você não está numa plataforma neutra? Você não consegue confessar isso? A Rainha Vitória. Ela foi forçada a punir seu próprio filho. A Rainha da Inglaterra, ela vai dizer, você cometeu esse crime? Essa atividade? Você fez isso? Eu preciso lhe punir.
Eu não vou, você acha que eu não vou punir? Eu vou punir só quem? As pessoas lá fora e você não? Hoje, no caminho do bhajana, em todos os lugares é assim. Se você não apoia as pessoas hoje em dia, hoje é como tudo uma política. Se você não apoia os grupos políticos, você é jogado fora. As pessoas estão fazendo joint venture, eles estão fazendo sociedades. Eles são demônios muito espertos. Eles querem fazer uma conexão. Primeiro apague tudo o que você disse na internet. Depois você pode vir. Nós não estamos aqui fazendo uma vingança. Nós só pedimos para você apague as ofensas que você colocou nos livros e na internet. Depois disso você pode vir e fazer uma sociedade conosco. Você quer nos iludir? Isso não é bom. Por que você quer agir assim? A intenção deles é muito má. Se eles fossem honestos, se tivessem intenções honestas, nós já teríamos encontrado soluções. A solução é visível. Mas você não aceita a solução? E você vem fazer seus truques? De maneira muito clara, a solução é fácil. É só cancelar todas essas críticas e honrar Prabhupada Bhaktisiddhanta e todo o nosso Guru Varga. Mas você não quer aceitar isso? E ao mesmo tempo, você é um grande político. Você quer fazer uma sociedade? Que sociedade você quer fazer? Prabhupada Bhaktisiddhanta não olharia para você em tempo indeterminado. Prabhupada Bhaktisiddhanta não olharia para você. Ele não vai lhe dar misericórdia se você agir assim. Pode ter certeza. Prabhupada Bhaktisiddhanta não vai dar misericórdia. Você vai ter que ir para o inferno, porque você fez ofensas gravíssimas e eu não posso esquecê-las. Quando eu lembro dessas ofensas, meu coração sente muita dor. O que é isso? Então, Krishnadas Kaviraj Goswami, não ele é só um devoto, ele é um companheiro eterno de Gauranga e de Radharani. Ele vai dizer, eu sou inferior ao verme que vive nas fezes. Então, se ele fala dessa maneira, como eu poderia agir de maneira arrogante? Quem é arrogante não está em linha com o Guru Varga. Esse tipo de humor não é admissível. É estritamente proibido. Então, o que Hanumanji Maharaj disse, se você não alcançar essa plataforma de neutralidade, você não pode nem começar o Bhagavad Dharma sem gratidão. Você não pode alcançar a plataforma de neutralidade. Então, para proteger a sua falsa posição, você vai falar mentiras, mas se as gerações atuais, entre os muçulmanos e os cristãos, eles querem uma resposta científica. Não, você não deve fazer isso. Por quê? Eles perguntam, me dê uma resposta. Mas ninguém pode dar respostas. Eles não vão encontrar essas respostas científicas no Corão. Eles são estudados, eles leram. Os jovens da sociedade muçulmana, eles perguntam, por quê? Por que vocês estão dizendo isso? Eu quero ir até ao templo do Sr. Rama. Você não deve ir lá, você vai ser expulso da nossa sociedade. Eu quero ver a deidade do Sr. Rama. Eu quero analisar o que ele diz. Mesmo os budistas, os cristãos, os Jains, todos eles estão evoluindo e querendo respostas científicas. Milhares de pessoas estão aceitando o Hindu Dharma, o Sanatana Dharma. Porque nós estamos mostrando, nós vamos explicar o que é o brilho do sol, por que nós adoramos Tulasi, tudo tem respostas científicas. E às vezes você faz, porém, a mesma pergunta para mim.
Você me pergunta, ontem à noite você me perguntou, e você vai receber uma resposta. 3 anos atrás eu escrevi um artigo. O artigo chamava Crime e Ofensa. Pecado, crime e ofensa. Você pode lê-lo. Leia. Você vai receber sua resposta. E depois de tudo, você vai realizar o Senhor Supremo, direto ou indiretamente. Eu disse muitas vezes, direto ou indiretamente, o Senhor está fazendo algo de acordo com o karma das pessoas. Alguns estão presos em Maya. E é Krishna que está determinando essa armadilha de Maya. Então, tudo é feito direto ou indiretamente por ele. Leia esse artigo, você vai ter respostas claras. Então existe essa pessoa que era da África, mas depois, na verdade, ele era de origem africana-americano. Ele tomou iniciação com meu Guru Maharaj, com Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Ele disse, eu entendo toda a parte legal, mas eu não entendo a diferença entre pecado, crime e ofensa. Então eu escrevi um livrinho sobre isso. Ele me perguntou, esse tipo de diferença, eu não sabia que existia, o que é o crime, o que é uma ofensa e o que é o pecado. Leia então esse artigo se você quiser. Você tem outra pergunta? Eu não tenho tempo para escrever todas as respostas. Leiam já o que eu já escrevi. Então, dessa maneira, até que eu alcance uma plataforma de neutralidade, eu não posso parar. Nós temos que ter uma visão equânime. Quando você distribui prashada, você pensa, esse aqui é meu filho, esse é meu discípulo, vou dar mais prashada para esse e menos para aquele. Isso não é bom. Mahaprabhu nunca ensinou isso. Quando Mahaprabhu servia a prashada, ele dava tanta prashada para todo mundo. A mão dele era tão grande, por isso que ele dava prashada. Toma prashada, ele dizia. 10 homens não podiam terminar a prashada que ele colocava para uma pessoa só. Então, os Vaishnavas são assim como Bhaktivedanta Goswami Maharaj Param Gurudeva. Que exemplo ele é? Você pode recortá-lo e colocá-lo numa moldura. Ele distribuía prashada. Ele pedia para os seus discípulos distribuir, ele observava. Dê prashada para todos. Dê doces para todos. Um dia, um sevaka estava com inveja. Ele ficou bravo com um Ghosh, com um homem que cuidava das vacas. Era um homem de uma vila que cuidava das vacas. Ele veio e os Ghoshis levam para casa a prashada e levam uns potes para encher mais de prashada e levar para casa. Eles queriam carregar a prashada para casa. Me dê aqui. E o Sevaka ficou bravo. Você já comeu? Você está querendo levar no Tupperware? Para a sua casa? E Param Gurudeva de longe gritou, o que está acontecendo? Maharaj, ele está querendo levar mais prashada para casa? Já está levando, já comeu uma montanha, está levando mais na caixinha dele aí. E Bhaktivedanta Goswami Maharaj veio e falou, você comeu prashada? Ele perguntou, Param Gurudeva perguntou, tenta entender o humor dele, você tomou prashada? Eu disse, sim, Gurudeva. Você pode comer mais? Não, eu não preciso de mais. Então por que você está reclamando se ele está levando mais prashada? Dá o que ele quiser. Esse era o coração dele. O coração dele era tão grande que ele se lembrava do mundo inteiro. E você vai dizer que ele é um tolo, que ele é um idiota? Como eu posso suportar isso? Como a gente pode suportar isso? Ele era maravilhoso, grandioso. Quando você estava doente, ele cuidou de você. Ele pagou todo o seu tratamento. Bharati Maharaj contou no seu livro isso. Ele deu remédio, tudo o que você queria. E agora você vai chutá-lo? Então você não tem gratidão por ele. Todos os devotos seniors sabem dessa história. Eles não sabem o que eu sei.
Mas eu sei tudo, tudo o que aconteceu. Também sobre Sundarananda, sobre Ananta Vasudeva. Eles não sabem como eu sei tudo isso, mas eu sei. Porque eu tive uma relação muito próxima com os meus sêniores. Eles tinham 95 anos, 90 anos, eles tinham uma boa relação comigo, me contaram tudo. Me contaram tudo, tudo eles me contaram, é por isso que eu sei. Eu tenho uma reserva de histórias transcendentais. Então, Bhaktivedanta Goswami Maharaj para Gurudeva disse, você quer mais prashada? Não? Então dá para ele. Qual é o problema? O que muda para você? Você já comeu? Deixa ele levar para casa. A prashada está indo para a casa dele. A mãe vai comer, vai se beneficiar, a família dele. É tudo algo que Gauranga Mahaprabhu quer fazer, trazer benefício e distribuir misericórdia para todos. Por que você vai ficar chateado com isso? Prabhupada Bhaktisiddhanta distribuía prashada para todos os pobres que ficavam, todos os mendigos de Calcutá, ele distribuía prashada. Nós temos que dar prashada, ele dizia. Mas o Harikatha também é prashada. Todo tipo de prashada a gente tem que dar. Nós não devemos falar dessa maneira isso não é bom. O que nós vamos ensinar para vocês? As nossas próximas gerações dependem do que vocês aprendem. Se eu quero dar todo o Siddhanta Vichar da minha vida, eu quero dar milhares de Harikathas, e depois da minha morte, aqueles que quiserem me seguir e que querem seguir Prabhupada, Maharaj disse, aqueles que quiserem seguir Prabhupada, poderão seguir Prabhupada. Se eu quisesse fazer coisas erradas, então o que as pessoas poderiam aprender de mim? As pessoas vieram até o Guru e os Vaishnavas para alcançar alguma solução perfeita, é por isso que eles vieram. E isso é o que os Gurus e os Vaishnavas têm que ensinar. Isso não poderá jamais ser perdoado por Gauranga Mahaprabhu, nunca. Agora eu preciso voltar ao ponto. Eu queria dizer isso nos últimos dias, que pratista só pode ser aplicável para Nityananda. Somente Nityananda tem... O que significa pratista? Uma posição eterna. Ter uma honra, isso é pratista. Mas qual é a concepção clara? Você já ouviu falar? Você acha que pratista é só uma glorificação, um aplauso, uma honra? Mas você precisa ter uma ideia clara. Aqueles que têm conhecimento fundamental do sânscrito, mesmo mínimo, eles sabem. Pratista significa pratista. Significa que cada objeto nesse mundo material, cada homem, eles têm sua respectiva pratista. Talvez você não vai dar honras para ele. Você não está entendendo? Por exemplo, uma colher. A colher tem uma posição, uma pratista. Eu posso provar isso para você, mesmo que você diga que a colher não tem. Essa colher tem uma... Ela é a colher do meu Panchapatra. Eu honro os Vaishnavas com essa colher. Então, eu uso ela assim. Então, Pratishta must be there. Some gunda, some criminal, he has also pratishta. He is going to think, I am a criminal, I can destroy. But gunda is thinking negative way, but still some sort of pratishta. Eu uso ela tudo. Todos os objetos, qualquer pessoa tem uma posição, uma função. Sem pratista, significa uma existência. Se você descobrir que esse relógio tem uma existência, significa que ele tem pratista. Se ele existe, ele tem uma posição. Essa cadeira, essa vyasasana, essa almofada,
Pratista significa existência. Um criminoso, um bandido também tem pratista. Ele pode pensar, eu sou poderoso, eu posso destruir alguém. Ele tem uma pratista negativa, mas ele também tem. Então, sem pratista, como aqueles prédios que foram destruídos nos Estados Unidos, todo o prédio caiu. Ele tinha uma pratista, ele tinha uma posição. Sem pratista, como funcionaria? Então, um grande criminoso estava no sul da Índia. E nos últimos 25 anos, depois disso, ele foi pego. Dentro da floresta, ele fez um palácio. Ele roubou o sândalo, e um sândalo caríssimo que custava, a grama custava 5.000 rúpias, alguma coisa assim. E ele se escondeu dentro da floresta, e a polícia não conseguia encontrá-lo. E 20 anos atrás, ele foi pego. Então, sem pratista, não existe nada, as coisas não existem. Mas então, vamos entender, existem duas pratistas. Uma é a pratista geral, instável, material. E a outra é a pratista estável, eterna. A posição eterna. Uma é instável e a outra é eterna. Tudo que existe aqui, todas as pessoas, elas têm uma posição de pratista temporária. Uma mulher, de repente, se torna primeiro-ministro, mas ela esquece que ela vai abandonar o mundo material. Se Ravana pudesse sentir que a vida dura 2 dias, ele não teria feito todas aquelas atividades terríveis que ele fez contra Sita e Rama. Ele quer manter a sua vida, manter a sua pratista falsa. E você também, como um falso acharya, quer engolir o mundo inteiro. Você é o único? Você não é ninguém. Você não é nada. Mesmo para tomar pratista, se para receber pratista nós vamos dizer um falso siddhanta, para receber fezes e urina, nós deveríamos procurar isso no ralo. No cano do banheiro. Você está procurando, você está fazendo muito trabalho para alcançar fezes e urina. Dá para pegar isso em qualquer lugar, em qualquer vala. E isso vai deixar seu coração sujo para sempre. E para onde você vai? Então existem 2 tipos de pratista. Uma pratista é material, que não pode ficar com você. Talvez você seja um doutor, um advogado, um ministro, mas você é isso por 2 dias no máximo. E a outra pratista que pode ficar é eterna. Ela chama-se Vaishnavi Pratista. Então tenha certeza, diretamente ou indiretamente, toda a pratista, a fonte de toda a pratista é Balarama. Isso precisa ser esclarecido. Se você me perguntar por quê, a fonte original de toda a pratista, a fonte original de toda a pratista, a fonte original de toda a pratista, de todos os mundos, de todos os universos incontáveis, incalculáveis, não só daqui dos mundos materiais, dos universos materiais, mas do mundo transcendental. O próprio Krishna recebe pratista de Balarama e Radharani. Talvez você não tem o direito de ignorar o Guru. Maharaj está dizendo que o próprio Krishna honra Balarama e honra Radharani, porque eles são seus gurus de certa maneira. Então, você mesmo que você fosse Krishna,
você ia continuar honrando a posição do Guru. Então, como é que Krishna vai permitir que você insulte aqueles que vêm de Balarama, aqueles que são a misericórdia de Balarama? Então, quando Chaitanya Mahaprabhu chora e faz kirtana, e o mesmo Haridas Thakur foi insultado pelo Khan, que queria provar que suas opiniões eram verdadeiras. Ramachandra Khan queria insultar Haridas Thakur, provar que ele fosse um falso. Ele chamou uma prostituta para ir tentá-lo e provar que ele era um falso sadhu. Quanto Gauranga Mahaprabhu pessoalmente carregou Haridas nos braços, dançou e cantou com Haridas nos braços, enquanto ele foi, por outro lado, ele foi espancado em 22 praças. Ramachandra Khan quis insultá-lo, quis difamar Haridas Thakur. Essa é a condição. É algo natural. Algum demônio pode insultar o Guru e os Vaishnavas. Mas Bhaktivinoda Thakur repetidamente disse para Bimala Prachada, para Prabhupada: eu vou sair, eu vou viajar, eu vou sair desse mundo material, mas tome cuidado. Você vai ter que instalar a dignidade dos Vaishnavas puros aqui. Eu não posso dizer que Haridas Thakur seja de uma família muçulmana. Eu não tenho direito de dizer que Vamsidas Babaji Maharaj é de uma família de pescadores. Eu não tenho direito de dizer que Goraksharadas Babaji Maharaj veio de uma família de Vaishyas, ou que Raghunath Das Goswami era de uma família caída. Eu não tenho direito de dizer isso. Se você disser isso, está provado. Eu vou gritar que vocês são todos tolos se vocês falarem assim. Todos vocês, no mundo inteiro. Eu não encontro um sábio em lugar nenhum que possa realizar que esse é o sintoma, esse é o carimbo de que você não é um Vaishnava se você fala dessa maneira. Como que você pode falar assim? Um Vaishnava nunca pertence a uma determinada casta. Esse é um ensinamento básico. Como ele vai pregar para o mundo inteiro? Tente pregar para si mesmo em primeiro lugar. Essa é a ordem de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Em primeiro lugar, você ore para si mesmo. Se você não orou para si mesmo, você não orou. Se você não pregou para si mesmo, você não pregou para ninguém. Tente se estabelecer nos ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu. Caso contrário, você pode criar problemas no mundo inteiro. Isso não é pregação. Se você lutar comigo da árvore de manga, você pode receber frutas de manga. Isso não é uma briga. É uma questão de sobreviver, de que você sobreviver, você está gastando seu tempo, seu dinheiro, tudo. Não seja tolo. Isso é uma árvore de mango? Eu não preciso gritar se é uma árvore de manga. A árvore de manga é da manga. Mas se a árvore não dar manga, como é que eu posso saber que ela é uma mangueira? Como é que eu poderia afirmar isso? Você está gritando desnecessariamente, afirmando coisas que não correspondem à realidade. Os seus gritos não vão trazer resultados. Você tem que dar respostas para as próximas gerações. Eles vão perguntar: por que eu não posso ir para Gaudiya Mata? Por que eu não posso prestar reverências para as deidades da Gaudiya Mata? Por quê? Por quê? Por que eu não posso ouvir um Vaishnava puro falar? Porque você vai ter que dar resposta. Caso contrário, eles vão lhe descartar mais cedo ou mais tarde. Vão lhe jogar no lixo um dia. Tenha certeza. Eles querem respostas científicas. Não, Kalki Avatar não vai se manifestar? Aonde está escrito isso?
Ah, eu sou um grande chefe, eu cancelo a vinda de Kalki Avatar. Eu digo qualquer coisa e o mundo inteiro vai obedecer. Kalki Avatar não virá. Por que não? Onde está escrito isso? Então, mas Buda Avatar não veio? O que você está querendo dizer? Você tem alguma evidência de escritura do que você está falando? Não existe suporte disso? Por que então você está afirmando que Kalki Avatar não virá? Por que você está dizendo isso? Você não tem evidência. O mundo inteiro está acreditando em coisas imperfeitas. Que tolice! Então veja, nós estamos todos sendo mal guiados de maneira imperfeita. Então realizem a pratista de Krishna. Tentem entender isso. Krishna honra. Então, se Krishna ignorar o Guru Tattva, o mundo inteiro ignoraria o Guru Tattva, mas Krishna dá pratista para Radharani e para Balarama. Chaitanya Mahaprabhu dá honras aos seus irmãos espirituais em Hyderabad. Ele encontra um Brahmana, vocês se lembram? Em Hyderabad. E tu Brahmananda Bharati também. E Mahaprabhu dá honras. Para quem ele não dá honras? Você é um guru. E ele é o Senhor Supremo. E mesmo assim ele honra seus irmãos espirituais. E para o Guru Varga. Entende? Sonaria Brahman. Ele está dançando e cantando. Ele pergunta qual é o seu nome? Que relação você tem com Madhavendra Puri? Sim, sim. Ah, eu sou discípulo de Madhavendra Puri. Ah, então você é meu guru. E Mahaprabhu toca seus pés de lótus. Quando Mahaprabhu soube a identidade daquele Brahmana, que era de uma casta muito baixa, ele disse, você é meu guru, ele disse para esse Brahmana. Nossa, você está prestando reverências para mim? Eu preciso prestar, porque você é meu Guru Varga, ele disse. Mahaprabhu nos ensinou isso. Ele era o próprio Deus. Então eu preciso ensinar a vocês a mesma coisa. Muitos devotos vêm me perguntar, Maharaj, a gente pode encontrar Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj? Eu dizia sim. Como que eu diria não? Nós podemos encontrar Bhakti Bala Tirtha Goswami Maharaj? Claro que sim. Vá ouvir Bhakti Bala Tirtha Goswami Maharaj. Eles são sadhus, eu não sou sadhu, eu respondia. Muitos devotos perguntavam para mim. Eu mandei eles para Bhakti Bala Tirtha Goswami Maharaj, para Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj, para Bhakti Vedanta Vamana Goswami Maharaj, para Shanta Goswami Maharaj. Eles iam me perguntar e eu mandava eles para os grandes santos. É assim que é a etiqueta. Eu dizia, mas eles diziam para mim, mas Bhakti Bala Tirtha Goswami Maharaj está em coma agora. Mesmo em coma, vá até lá. Você vai receber auspiciosidade. Que auspiciosidade as pessoas iam receber de mim? Eu nunca disse não vá, não escute o Harikatha dos santos. Eu sempre disse, vá ouvir os santos. Se eles são fontes fidedignas, vá ouvi-los. Mas eu não vou deixar vocês ouvir santos inautênticos, porque aí vocês cairiam. Vocês têm que ouvir o verdadeiro Harikatha. Talvez algum Babaji não diga as coisas com toda a clareza, mas mesmo assim, se eles tinham uma posição, eu apontava para a senioridade deles, mesmo quando eles estavam muito velhos. Por favor, sente-se e escute o que eles têm a dizer. Isso é misericórdia. Eu não sei como fazer pat, eles diziam. Eu não posso impedir alguém de fazer satsanga. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que permitir todos de fazer satsanga. Você vai impedir a satsanga das pessoas? Você vai fazer um embargo como um país que proíbe o comércio com outro? Não podemos trocar mercadorias com tal país. Você vai fazer isso abertamente contra os sadhus? O próprio Ananta Vasudeva e Sundarananda Vidyanidhi, eles sabiam que tinham feito algo errado. Eles sabiam.
Mas abertamente, eles nunca impediram o acesso aos santos. E você se acha melhor que eles? Eles nunca chegaram ao ponto de insultar Prabhupada e o Guru Varga ou a Gaudiya Mata em público, não. Eles escreveram algumas coisas, mas eles não vieram e pronunciaram e competiram. A Gaudiya Mata existe eternamente, quem pode destruí-la? Você pode ser destruído, mas ela não. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse isso muitas vezes, ele existe eternamente. Alguns tolos agora estão na sociedade, eles não são membros da Gaudiya Mata. De saber quem é um verdadeiro membro da Gaudiya Mata, você tem que ouvir o Harikatha dele. Então, pratista, eu quero esclarecer. Existem dois tipos de pratista. Um é a pratista eterna, Vaishnavi pratista, e a outra é uma pratista material. A pratista material pode ser distribuída de diferentes maneiras entre objetos e homens por Mayadevi. Mayadevi dá essa posição. Se ela dá, se ela não dá, ela dá pratista para diferentes pessoas, para diferentes objetos. Mas Vaishnavi pratista é eterna. Ela existe eternamente. Então, Nityananda Prabhu é a única autoridade desta Vaishnavi pratista. É ele quem outorga. Se você quiser pegar alguma pratista, você vai cair, porque é ele quem distribui isso, não é você que pode pegar. Se você quiser colocar alguma pratista e sentar em cima dela, se sentar como num trono, apoiar as costas na pratista, você vai cair. Ninguém tem direito de conceder essa pratista além de Balarama. E o nosso Guru Varga, não. Eles davam toda essa pratista a Balarama, a Nityananda, o tempo todo. Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, quando ele era honrado, ele passava essa pratista para Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, que passava essa pratista para Gorakshora Das Babaji Maharaj, até que se tocassem os pés de Balarama. Então, a última fonte de toda a pratista, da pratista eterna, direto ou indiretamente, tudo vem de Nityananda, Balarama. E aí você descobre a sua verdadeira posição. Você dá onde? Do Havaí, daqui ou dali? Essa pratista é temporária. Tudo isso é dado por Mayadevi. Mas quando você puder entrar no caminho do verdadeiro bhajana, você vai entender que a pratista material não tem significado. Você só vai poder dar honras a Vaishnavi pratista. Para receber esta Vaishnavi pratista, eu me sento nessa Vyasasana para dar honras a Prabhupada e para o Guru Varga. Eu não quero honras para mim. Nem que milhares de pessoas viessem até mim, eu não quero que elas venham. Eu sei como é a técnica. Eu quero que elas não venham até mim. Vão onde vocês quiserem, mas não aqui. Só depois de serem testados, as pessoas podem vir até mim. Os tolos não vão poder entender o que eu estou falando. Eles não vão me entender. Então é seu direito me entender ou não me entender. Mas eu vou continuar dizendo a mesma coisa. Você pode ouvir ou sair daqui. É a sua escolha. O meu Harikatha é para satisfação total do Senhor Supremo, não um instrumento para recolher lava pruja e pratista. Então a fonte de toda a pratista é Nityananda Balarama. Nós não temos o direito de roubar pratista, porque Nityananda Prabhu poderia me prender se eu fizesse isso. Se nenhuma pratista toca o meu coração, eu posso falar da verdade absoluta. E se você puder provar que eu estou falando uma coisa errada, eu pararia de falar. Mas você não pode provar isso. Então, em primeiro lugar, você deve se lembrar. Você não tem que ter um time, um partido no seu coração. Se você não estiver neutro, você não pode começar o Haribhajana. Você tem que realizar isso. Sim, de verdade. Não, essa é a minha sociedade, esse é o meu templo, são meus amigos. O interesse de uma sociedade, de uma instituição, conflitam com o interesse da verdade absoluta. A gente não pode
esperar isso. Nós temos que proteger a nossa sampradaya. Sim. Isso é nosso dever. Isso é nosso dever primário. Mahaprabhu fez isso e ele quer que nós façamos isso. Então, você pensa que eu fui subornado? De Sadananda Prabhu? Por Sadananda Prabhu? Eu nunca o encontrei, eu nunca o vi. Ele deixou o corpo há muito tempo atrás. Eu era um bebê. Mas quando eu cheguei até os seus escritos, a Sadananda Swami, o primeiro discípulo ocidental de Prabhupada Bhaktisiddhanta, eu li o que ele escreveu e eu pensei como é possível que ele tenha escrito dessa maneira. Se você lê uma ou outra linha de Sadananda Swami, você ficaria impressionado. Ele tem uma escritura de significado extremamente profundo, somente Prabhupada Bhaktisiddhanta poderia escrever dessa maneira. Então, Sadananda Prabhu escrevia como Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então, existia um grande professor, companheiro de Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele escreveu um livro, mas se você ler esse livro, Sadananda Prabhu ficou chocado ao ler esse livro. E ele falou, nossa, essa é a verdade. Ele procurou, entrou em contato com Prabhupada Bhaktisiddhanta através de seus discípulos. Nós não devemos esquecer todo o nosso Guru Varga, todos aqueles que nos deram tanta energia para a propagação do Chaitanya Shiksha, das instruções de Chaitanya. E todas as vezes você deve publicar isso. Me ajudem a entender o que aconteceu, as discrepâncias que aconteceram. As pessoas podem escrever. Eu quero ver a opinião de todos no mundo inteiro. As pessoas não sabem o que aconteceu. Caso contrário, como elas permitiriam que essas declarações tivessem sido feitas contra Gaudiya Mata? Então, toda pratista, a verdadeira Vaishnavi pratista, vai aos pés de Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu queria servir Krishna, Gauranga Mahaprabhu, de maneiras incontáveis. Nityananda Trayoda se virá e nós vamos discutir isso em mais detalhes, não agora. Então tudo o que eu disse, o que eu já disse, toda a criação, a manutenção, a destruição desses mundos infinitos foi feita pelo olhar de Nityananda. Sim ou não? Sim. It is written in Brahma Samhita. A discussion in Hindi going on, people cannot discuss. People cannot understand complication. So many diretamente Govinda não vem, é de Balarama que vem o Chaturvyuha, do Chaturvyuha Sankarshana. Então o segundo Chaturvyuha em Vaikunta e de lá vem Sankarshana, que vai manifestar Karana Dakasha e Vishnu no Karana Sagar, no oceano causal. Ele vem de Balarama. Ele não vem diretamente de Krishna. Então tudo vem de Balarama. Então está escrito que o Karana Sagar, o oceano causal, manifesta infinitas Brahmandas durante a exalação do Mahavishnu. E depois, quando ele inala, os universos são aniquilados. Está escrito no Brahma Samhita. Pouquíssimas pessoas entendem esta discussão. Iragu, esse discípulo de Shyamdas Babaji Maharaj, diz: Maharaj, você poderia falar como o vento sopra, mas as pessoas não podem lhe entender. Quando eu comecei a explicar Harinama Chintamani, agora eles estão achando complicado o que eu estou explicando nesse curso. Então no Brahma Samhita está escrito, existe essa evidência direta do Sr. Brahma. Nós recebemos essa informação. Quando o Senhor expira, os universos se manifestam. Entende? Todos os grandes semideuses
Eles têm suas posições que se manifestam na criação e depois disso eles terão que perder tudo quando ocorre a destruição do universo. Entende? Existe a Nitya Pralaya, existem diferentes tipos de Pralaya, de destruição. Um dia eu vou explicá-las. A cada dia que passa, nós estamos caminhando na direção da destruição e não percebemos. Alguém que viu você 10 anos atrás pode entender o quanto você está destruído. Mas você se olha todos os dias no espelho e você não vê a diferença. Mas uma diferença acontece dia após dia. Você acha que você é o mesmo? Não, você não é. A mudança vem. Nós estamos caminhando na direção da destruição. Ou não, nós estamos indo na direção de Goloka Vaikunta. Goloka Vaikunta. Então, aquele dia eu disse que sem Anantadeva, Shesha, não existe estabilidade no mundo material. No mundo material e no mundo transcendental. Quando você vê um Vaishnava, está escrito no Shastra. Está escrito no Shastra. Quando você vê um Vaishnava, você pode receber auspiciosidade. É por isso que Krishnadas Kaviraj Goswami escreveu. Se eu for ao Ganges e tocar a água do Ganges e tomar banho, eu me sinto purificado, mas se eu olho para o Vaishnava, imediatamente eu estou purificado. Eu não preciso fazer um processo de tomar banho. E você não quer que as pessoas cheguem aos Vaishnavas? Eu não entendo essa lógica. Qual é a lógica atrás disso? Os grandes Vaishnavas a gente tem que ir até lá, prestar reverências e receber a auspiciosidade deles. Eles me convidaram um dia da Devananda Gaudiya Mata, me deram honras especiais para dar um Harikatha. Não com o público todo. Foi um Harikatha especial das 7 da manhã às 9 da noite. Mas eu não fui. Por alguma razão. Eu não fui. Eles me convidaram várias vezes, mas eu não vou. Existe uma razão e eu posso dizer em outro momento. Mas um pequeno devoto está ficando na Goshala. Ele gosta muito de mim. Ele perguntou se ele podia ficar na Goshala. Eu falei, claro, venha. Ele perguntou com medo. Ele achou que eu ia falar para ele, não, você não vá. Eu falei, claro, vá lá. Prestar reverências. Fazer parikrama no meu nome também. Você pode fazer 4 parikramas no seu nome e 4 no meu, disse Shyamdas Babaji Maharaj para esse menino. Eu permiti? Claro. Podemos ouvir o Harikatha de Bharati Goswami Maharaj? Claro, 100%. Você não sabe? Você não sabe. Ele me escreveu numa carta, na Chaitanya Gaudiya Mata. Tinha uma espécie de almoxerifado e um devoto da Suíça ficava lá. E depois de ouvir, eu fiquei sabendo, eles vieram até mim, que das 9 da manhã Bharati Maharaj iria falar. Om Vishnupada. E eu falei, vai escutar ele. Ele falou, não, a gente quer escutar você. Eu falei, não, depois dele você vai escutar. Você me escuta. Ele é um devoto sênior, ele é meu guru. Como eu poderia impedir que você fosse ouvi-lo? E eu ficava lá por conta das publicações. Eu não posso me esquecer de Bhakti Bala Bhatita Goswami Maharaj, Madha Goswami Maharaj. Eu não posso repagá-los. Eu tinha que ficar lá por conta das publicações de Calcutá, mas agora é impossível. Agora tudo acontece pela internet. Daqui de Mayapura você imprime uma coisa lá do outro lado. Naquela época você tinha que pessoalmente levar o livro. Eu não posso pagar para ele tudo que eu ficava com eles naquela época, com Bhakti Bala Bhatita Goswami Maharaj. Ele ficava comigo para me retificar. Dessa maneira, está escrito,
Quando você encontra um Vaishnava, um servo de Nityananda, ou o próprio Nityananda, imediatamente ele pode cortar a sua ilusão. Os anatas podem ir embora gradualmente. Se você tem grande amor por Guru e pelos Vaishnavas, Vandana significa que você vai receber seu coração purificado. Então é por isso que os Vaishnavas não gostam de deixar os pés de lótus de Nityananda. No nome de Anantadeva Balarama, todas as jivas podem receber a liberdade da tortura material. Está confirmado. Vrindavan Das Thakur Vyasadeva, ele é o Vyasadeva do Chaitanya Lila e confirma isso. Então, sem Sheshanaga, sem Anantadeva, não existe estabilidade nos mundos materiais. O nome de Anantadeva, todas as jivas, eles vão dizer, Nityananda Balarama, Anantadeva. Imediatamente eles vão receber a liberdade da tortura material. Não existe dúvida nisso. Eu posso estabelecer esta verdade, esse Siddhanta, na nossa próxima semana, no nosso próximo Harikatha. E uma coisa, eu estou forçado a dizer, quando você desenvolve uma relação com o Guru e com os Vaishnavas, o seu coração pode se quebrar. Se você for embora do Guru e dos Vaishnavas, por longa distância o seu coração se quebra. E aí você descobre que você desenvolveu Sambandha Gyan. Caso contrário, como que você sente essa dor? Quando você se separa dos Vaishnavas, você sente uma dor muito forte. Eu não posso ir embora. Isso é muito impressionante, é algo muito notável. Esse é o sintoma que alguém está desenvolvendo Sambandha Gyan. Ele não consegue ficar nem um dia separado dos Vaishnavas, do Dhamma, do Guru dos Vaishnavas. Isso é um sintoma muito bom, eu fico muito feliz. Hoje eu gostaria de parar aqui. No próximo dia eu vou esclarecer esse ponto.